arquivos audiovisuais no Brasil? Bem, a situação dos arquivos no Brasil inteiro, de um modo geral, é bastante desigual. Você tem arquivos razoavelmente bem aparelhados, já tem uma história, uma tradição maior, e com isso já conseguem um aporte de recursos com maior continuidade e maior volume. E esses arquivos estão localizados sobretudo na região sudeste, são os arquivos mais antigos. Mas essa situação não é a mesma, está longe de ser a mesma, mesmo no sudeste e sobretudo fora do sudeste. Então nós temos alguns arquivos bem aparelhados, mas grande parte em estado muito difícil nas demais regiões do país. Arquivos que têm poucos funcionários, que não têm um aporte contínuo e suficiente de recursos, que têm dificuldades na infraestrutura, de equipamento, uma vez que a atividade de preservação audiovisual exige recursos e equipes em trabalho contínuo, então qualquer interrupção é muito prejudicial para o trabalho. E é difícil você conseguir encontrar um arquivo no Brasil que tenha essa estabilidade, essa continuidade de trabalho, que não tenha sido interrompido, inclusive por questões políticas e de modo que comprometa a qualidade desse trabalho. Então, de um modo geral, eu diria que o diagnóstico dos arquivos no Brasil é um quadro, enfim, de um modo geral, difícil e bastante desigual. Esse é um problema que tem se tornado. E qual foi o tema da sua palestra e o que você achou da reação do público de João Pessoa? Eu falei um pouco sobre a questão da preservação, fiz um diagnóstico da preservação no mundo inteiro, ao longo da história, e também como foi o caso específico do Brasil. Eu acho que as pessoas se interessaram, quando eu faço esse tipo de palestra, esse tipo de conversa em diversas regiões do país, as pessoas conseguem rapidamente, de uma forma fácil, pensar sobre a própria situação do patrimônio regional, no caso, por exemplo, como estão preservados os filmes da Paraíba, como eles estão sendo guardados, se muito se perdeu, muito ainda pode se perder, muito não está sendo condicionado. Então esse tipo de reação é bastante interessante, porque sensibiliza a pessoa e ela sempre tem um exemplo próximo para pensar e refletir sobre o que está sendo feito, não só do patrimônio cultural brasileiro, audiovisual brasileiro, mas do patrimônio audiovisual local, no caso aqui de uma pessoa da Paraíba. Então foi bacana porque as pessoas puderam aplicar algumas coisas que eu falei, algumas ideias ao contexto e à situação local. E qual um pouco da sua experiência como professor universitário da área de preservação de arquivos audiovisual? Foi bastante interessante. Eu dei aula na Universidade Federal Fluminense, que foi a primeira universidade do Brasil a ter uma cadeira obrigatória na grade curricular de graduação de cinema, intitulada Memória, Preservação e Políticas de Acervos Audiovisuais. E, na verdade, sempre foi uma disciplina que conquistou muito interesse dos alunos, que viam aberto um novo horizonte de trabalho, de reflexão no campo audiovisual. A maior parte deles não pensava sobre a questão da preservação. No cotidiano do curso era só a questão de produzir filmes, de exibi-los, e não se pensava muito no que aconteceu com os filmes depois, inclusive com os filmes universitários que eles mesmos produziam. Então eles lembravam que muitos filmes se perderam, que às vezes eles não prestavam atenção no que era feito dos filmes que eles faziam depois, eles terem sido exibidos em festivais, etc. Então sempre foi uma relação e uma experiência muito produtiva, muito enriquecedora para os alunos e para mim também. E, inclusive porque é uma disciplina que tem um diálogo com outros cursos. Ela foi oferecida como disciplina optativa nos cursos de arquivologia, então permitia também um diálogo entre os alunos de cinema com alunos de outra área, que é sempre muito enriquecedor para ambas as partes. Ok, então, Rafael, muito obrigada pela entrevista.